o nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 5, Superação de Crises. O tópico de hoje é Mestre Irado, onde o Lama diz: na roda da vida existe um ser terrível, cheio de dentes, unhas enormes, enrolado numa pele de tigre, de aparência horrível, chamado Senhor da Roda da Vida, Yama ou Maharaja, ou ainda Mara. Ele personifica todas as nossas complicações. De tempos em tempos, Maharaja aparece como o vizinho do andar de cima, o chefe, o guarda de trânsito, o ex-marido. Nós o personificamos, nós criamos esta noção. Então aqui o Lama, introduzindo esse tópico do mestre irado, ele cita o Senhor da Roda da Vida, que no budismo é conhecido como Maharaja, Yama ou Mara, né? E no desenho da Roda da Vida, que vocês inclusive puderam ver aí, Maharaja segura a roda da vida nas suas garras, né? E morde com seus dentes. Então o que Maharaja simboliza, dentre outras coisas, né? O que ele simboliza? Em primeiro lugar, ele simboliza a impermanência. Por quê? Porque é ele que pega a roda da vida nas suas garras e faz girar, né? Então nada fica parado, porque Maharaja gira a roda da vida, né? Então Maharaja, na verdade, é apenas um símbolo que, em primeiro lugar, simboliza exatamente isso, né? A impermanência, né? Ele é aquele ser que nos impede, né? Que representa, né? A impermanência, que por sua vez é o fator que nos impede de nos fixarmos a qualquer coisa. Aliás, nos impede não, porque a gente mesmo com a impermanência, a gente se fixa às coisas. Mas aí o que acontece? A impermanência vem e as nossas fixações acabam gerando sofrimento. Por quê? Porque nós não conseguimos acompanhar as mudanças, né? Nós nos recusamos a acompanhar e aceitar as mudanças que a vida nos propõe, né? Então Maharaja, ele simboliza num primeiro momento isso. E é interessante que o Lama diga que de tempos em tempos Maharaja aparece na figura do vizinho do andar de cima, do chefe, do guarda de trânsito ou do ex-marido. Ou seja, é aquelas pessoas que muitas vezes aparecem em nossas vidas nos desafiando, né, a crescermos espiritualmente, porque muitas vezes são pessoas que podem nos agredir, ou que podem nos ofender, ou que podem nos fazer cobranças injustas, ou que podem apontar nossos defeitos, né? E por isso mesmo acabam nos desafiando a termos mais paciência, a termos mais compreensão e a termos mais lucidez, né? Então Maharaja, ele simboliza tudo isso, né? A impermanência, os seres que nos desafiam, né? As circunstâncias difíceis da vida, que são todas aquelas circunstâncias e acontecimentos que acabam exigindo de nós, né, que nós abramos mais os nossos corações e que ampliemos a nossa compreensão para cada vez desenvolvermos uma capacidade maior de lidar com tudo aquilo que nos acontece, né, para que desenvolvamos em última instância sabedoria. E aí o Lama segue dizendo: o que significa a personificação das dificuldades? Vemos as dificuldades na pessoa que está à nossa frente. Não lembramos que aquela mesma pessoa era um amigo inseparável há um tempo. Aqui o Lama, ele aponta para uma coisa muito importante, que é o fato de nós não congelarmos os seres numa visão única que nós tenhamos deles. Porque os seres, muitas vezes, eles manifestam as atitudes negativas de corpo, de mente ou de fala, e nós congelamos a imagem que temos deles baseados naquela manifestação, como se eles fossem aquilo. Então uma pessoa que, por exemplo, num momento de medo ou de raiva, nos agrediu de forma violenta, nós passamos a colocar aquele ser na nossa caixinha mental, que o classifica como um ser raivoso, irado, mal-humorado, quando na verdade aquilo é um momento daquela pessoa, né? Então o Lama está nos propondo aqui
a que a gente não congele a nossa visão das pessoas e dos seres dessa forma, porque os seres não são estáticos. E outra coisa, eles não são monolíticos também, ou seja, eles são multifacetados, eles têm muitas facetas, né? Eles têm muitos momentos, eles têm muitas atitudes diferentes. Quando eu assisti um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, uma coisa que me impressionou muito era ver o comportamento de oficiais do exército nazista nas suas casas, com suas famílias, né? Eram homens muitas vezes cultos, que ouviam música clássica, que tinham um profundo amor às suas esposas, seus filhos, muita dedicação ao lar, e que no campo de concentração eram verdadeiros seres infernais, cruéis, né? Maltratavam as pessoas, esmagavam às vezes a cabeça de judeus com os pés, com as botas, né? Aquelas botinas de soldados, coisas assim terríveis, horrorosas. E aí o que o Lama está nos chamando a atenção é que quando a gente olha esses seres, a gente às vezes tende a congelá-los dessa forma, né? Quando se fala, oficial nazista, então perverso, né? Eles manifestaram de fato muita perversidade, muita negatividade, geraram muito karma negativo para si mesmos, mas eles não eram isso, né? Eles tinham outras facetas também, que também geraram méritos. Então é isso que nós temos que aprender, a olhar de forma mais global, mais holística para tudo, e entender que em tudo e em todos existe sombra e luz, né? E que em determinados momentos e em determinadas circunstâncias os seres vão manifestar seu lado luminoso e em outras circunstâncias, em outros contextos, vão manifestar o seu lado mais obscuro. Agora, a nós como praticantes espirituais, cabe criarmos contextos de convivência e de relacionamento humano que estimule os seres a manifestarem e exercitarem o seu lado luminoso. E nós fazemos isso como? Manifestando as virtudes e as perfeições espirituais, né? Por exemplo, as 6 perfeições búdicas, né? Então a gente tem que manifestar generosidade, né? Disciplina moral, paciência, perseverança, atenção e sabedoria, né? Porque quando nós manifestamos isso, nós criamos um campo magnético que estimula os seres a manifestarem o seu lado positivo, o seu lado mais construtivo, o seu lado mais luminoso. E aí o Lama segue dizendo: no budismo é essencial que nos demos conta do papel de Maharaja. Ele tem uma especialidade: pôr o dedo em cima de nossas fixações. Se temos uma fixação, temos um dedo de Maharaja. 2 fixações, 2 dedos. 3 fixações, 3 dedos. E assim por diante. Maharaja é melhor que computador. Tudo está gravado em sua memória. E não acontece pane, o sistema sempre funciona. Ele nos dá um tempo, mais cedo ou tarde, vai em cima de cada uma das fixações. Então, pessoal, olha que o Lama está aqui usando a figura de Maharaja, né, esse ser que segura a roda da vida, para mostrar como ele expressa a lei do karma, né? Vocês vejam que as fixações, ou seja, o nosso apego, né, quando nós nos agarramos às coisas, quando nós nos agarramos às circunstâncias, quando nós nos agarramos aos seres, nos fixando e não aceitando as mudanças, nós criamos um campo de sofrimento interior, né? Nós transformamos o solo do nosso espírito, que foi o tema da mensagem de hoje, num solo impróprio para o brotar da felicidade genuína. E ao contrário, acabamos tornando o solo do nosso espírito num solo próprio para o desabrochar do sofrimento e das aflições. E aí o Lama expressa isso de forma matemática, porque ele diz: se nós temos uma fixação, vai ter um dedo de Maharaja ali nos incomodando, ou seja, vai ter a lei do karma, a lei de ação e de reação, agindo sobre nós e nos criando aflição e sofrimento. Se nós tivermos 2 fixações, teremos
consequências kármicas multiplicadas por 2. Se tivermos 3 fixações, multiplicadas por 3 e assim por diante. E o curioso é que nós não temos uma, duas nem 3 fixações. Se sentarmos para nos observarmos em silêncio e nos familiarizarmos com nossa mente e com nossas marcas mentais, nós vamos perceber que nós temos inúmeras fixações. E é por isso que nós estamos permanentemente envoltos em ansiedade, preocupação, aflição e sofrimento. Porque nós temos um trabalho árduo pela frente, né? Que é arar o solo do nosso espírito e remover todas essas obscuridades, todas essas fixações que geram que geram perturbações e que geram, portanto, cegueira espiritual. E aí o Lama segue dizendo: podemos dizer que Maharaja é um grande mestre, um mestre benigno. Ele apaga todas as nossas complicações, mas também dizemos que é um mestre irado. Maharaja nunca perdoa, põe o dedo em cima de qualquer imperfeição, aponta e cobra. Não adianta camuflar os defeitos, Maharaja sempre os descobre, né? Então Maharaja, nessa passagem aqui do Lama, a gente poderia comparar a lei de causa e efeito que age na nossa própria intimidade, né? E é curioso que ele chame aqui Maharaja de mestre irado, né? Porque o que é um mestre irado? Não é um mestre que fica raivoso. O mestre irado é aquele mestre que corrige o que tem que ser corrigido, ainda que para isso tenha que ser usado um processo doloroso. Então o mestre irado, ele é comparável a um médico que não tem piedade de nos causar dor fazendo uma cirurgia, né, nos cortando, porque ele sabe que aquilo vai nos beneficiar, que aquilo vai gerar saúde para nós. Assim também são os mestres espirituais e assim também é a vida, né? A lei do karma, muitas vezes, faz refletir sobre nós o efeito das causas que nós semeamos, nos causando sofrimento. Não é para nos punir, nem para nos maltratar, e sim para nos corrigir, e sim para que nós olhemos para as nossas imperfeições e as corrijamos. Então a gente percebe que nas circunstâncias da vida, nós estamos sempre sendo desafiados a olhar para nós mesmos. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com as circunstâncias, vem à tona todas as nossas limitações, todas as nossas fixações, todas aquelas imperfeições às quais nós estamos agarrados e às quais nós não queremos abandonar. E aí é que surge o sofrimento. É quando nós resistimos a promover uma mudança para melhor. É quando nós resistimos a largar o nosso apego, a largar a nossa ganância de estar sempre satisfazendo, muitas vezes, desejos ou impulsos que não são saudáveis do ponto de vista espiritual e do ponto de vista, consequentemente, emocional e mental. E é curioso que o Lama diga também nesse parágrafo que não adianta camuflar os defeitos, né? Na doutrina espírita, isso é muito claro também. Por quê? Porque os espíritos nos ensinam que tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos atos, todas as nossas falas e todos os nossos pensamentos imprimem marcas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, né? E essas marcas ficam ali até que nós as corrijamos, até que nós as purifiquemos. Então não tem como camuflar. Mesmo que a gente esconda da sociedade, né, muitas das nossas imperfeições, no nosso mundo interior elas estão ali gravadas e aguardando o momento oportuno para virem à tona e serem devidamente purificadas. E aí o Lama segue dizendo: de modo geral, camuflamos as ações ruins no meio das boas, misturamos coisas boas com ruins. Fazemos com que as coisas boas sejam um pouquinho maiores e as ruins, aquelas que não queremos mexer, vão junto. Envolvemos tudo num pacotão dourado e vamos puxando. Maharaja sempre dá um jeito e põe o dedo só naquilo que não serve, salvando as coisas boas. Ele é perfeitamente justo.
Interessante, né? Porque significa que, como Maharaj é aquele ser que gira a roda da vida, significa então o quê? Que o movimento da vida, ele está sempre nos estimulando a avançarmos em direção à perfeição espiritual, o mais rápido possível. É por isso que a vida utiliza a lei de causa e efeito, a lei do karma, para muitas vezes nos despertar, ainda que através da dor e do sofrimento, para as nossas necessidades, sobretudo as nossas necessidades espirituais, né? Porque nós temos uma tendência a caminharmos pelo mundo de forma muito distraída em relação àquilo que nós viemos realmente fazer aqui nesse mundo, que é nos aprimorarmos espiritualmente. Nós vamos de forma muito distraída, e a vida com seus movimentos, ela fala não, né? Ela é como aquele pai ou aquela mãe que não se furta de causar algum desagrado a seu filho, desde que isso seja para o seu bem, desde que isso seja para lhe propiciar crescimento e, sobretudo, desenvolver maturidade. Então a vida é como se fosse a nossa mãe, que sempre se movimenta na direção do melhor, e cabe a nós compreendermos os movimentos, né? Criarmos mecanismos em nossa mente para compreender os movimentos da vida e saber aproveitá-los em benefício do nosso próprio autoconhecimento. E aí o Lama segue dizendo: o que significa ação equivocada? O que significa erro? Fixação. O problema surge onde perdemos a liberdade. Se temos fixações, iremos nos defrontar com elas quando a impermanência se manifestar. Aquilo que não queremos que mude vai mudar, e a dor correspondente vai surgir. O que é flexível não produz dor, pois permitimos que se altere. Onde temos compreensão e lucidez, não existe dor. Onde temos fixação, o movimento produz dor. Este é o processo. Então aqui fica muito claro que realmente o que gera sofrimento não são os movimentos e acontecimentos da vida, não é aquilo que nos acontece, mas são nossas fixações. Então, erro dentro do budismo é fixação. Por quê? Porque como a vida é movimento, se fixar é um erro. Porque quando nós nos fixamos, aí é o que o Lama disse, o movimento vai gerar dor. Mas se desenvolvermos uma mente e um coração flexível e maleável, não haverá dor. Se nossa mente for lúcida, não haverá dor. Por quê? Porque não só aceitaremos a mudança, como aproveitaremos a mudança para nos transformarmos para melhor. Nós não vamos brigar com o movimento da vida. Nós vamos agradecer o movimento da vida pelos benefícios que ele está nos trazendo. Mas só conseguiremos ter esse espírito de gratidão se não estivermos fixados. Por isso que no budismo o erro é a fixação, né? É nos agarrarmos a ideias, a objetos, a pessoas, a relações e não querermos largar nos momentos em que a vida nos propõe que os larguemos. E aí o Lama segue ainda dizendo: no meio disso temos a sensação de que Maharaj está presente, as desgraças estão presentes. Se percebermos que Maharaj está apontando as regiões de fixação e se formos capazes de olhar esse ensinamento, poderemos aprender. Ele precisa nos ensinar de alguma forma. Como ele vai parar nossa ação? Como vai frear nosso processo de loucura? Percebem, pessoal? Então, a própria concepção de desgraça, ela surge de uma mente fixada. Porque a mente que está fixada, ela considera a mudança uma desgraça, é óbvio. Se ela está fixada, como que ela vai aceitar a mudança? Então aquilo se transforma numa desgraça. É muito comum essa visão em relação à morte de entes queridos, né? A maioria das pessoas, quando perdem seus entes queridos, elas vamos dizer assim, exageram na dor e vão muito além da tristeza e acabam desenvolvendo essa noção de desgraça, que é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito forte. Não existe desgraça, né? Nós sabemos que a vida tem seus movimentos, que a vida tem seus momentos,
que a vida tem seu tempo e que tem um tempo que é o tempo da morte, né? É o tempo da nossa partida de retorno para o mundo espiritual. Se nós tivermos a mente lúcida dessa forma, não haverá sofrimento, não haverá dor, ainda que haja tristeza, alguma saudade, mas será aquela tristeza alicerçada na equanimidade, na moderação, na tranquilidade, na serenidade, e que, portanto, não causará aflição, dor nem sofrimento, né? É por isso que o Lama está dizendo que Maharaja freia a nossa loucura, porque esses apegos que geram desespero são verdadeiras loucuras, né? Quantas pessoas a gente não vê fazendo verdadeiras cenas de horror nos velórios, muitas vezes, né? Por quê? Porque entram num verdadeiro processo de loucura, né? O apego está ali enraizado com tanta profundidade e se manifestando com tanta intensidade que a pessoa perde todo o senso completo, né? E se desequilibra, literalmente, né? Então o Lama segue dizendo a esse respeito: é como uma criança que não sabe o que fazer e a mãe diz: vá lá brincar com o seu joguinho. 15 minutos depois a mãe diz: vem almoçar. Depois escove os dentes e vá para o colégio. Para a criança, a mãe é Maharaja quando acaba com a diversão. Se isto acontece com uma coisa completamente virtual, o que ocorre quando o Maharaja chega e diz à mãe: este mês você não vai receber seu pagamento? A mãe ouve aquilo e a situação parece muito concreta. Como ela vai pagar as contas no final do mês? Então aqui o Lama está detalhando através de exemplos todo o simbolismo que está contido na figura de Maharaja, ou seja, na figura da impermanência, na figura da mudança, né? Então ele está citando aqui vários exemplos, né? Um deles, a criança, que quando a mãe vai lá dizer para ela: ó, agora é hora de parar de jogar, agora é hora de comer, né? A mãe está simbolizando Maharaja, né? Está simbolizando a impermanência que veio ali para mudar uma situação a qual a criança estava apegada. Muitas vezes a criança, se ela tiver mal educada, ela vai chorar, ela vai espernear, vai dizer: não, eu quero jogar porque ela não aceita a mudança. E o Lama ainda cita um exemplo também em relação à mãe, né, que, por exemplo, pode ter a notícia de que não vai receber o pagamento em determinado mês. E aí a mente desembesta, né, nos pensamentos negativos e na ansiedade começa: e agora? Como que eu vou pagar as contas no final do mês? E agora? Como é que eu vou fazer isso? Ou seja, a pessoa se fixa, né, naquele pensamento, naquela lembrança, até mesmo antes que as coisas aconteçam, e desenvolve uma ansiedade que obscurece sua mente e que não ajuda em nada a resolver o problema, né? Então aqui o tempo todo o Lama está apontando exatamente para a necessidade da sabedoria em todas essas circunstâncias, né? E o que é a sabedoria em todas essas circunstâncias? É ter um coração aberto, né? Um coração, sobretudo, equânime, ou seja, sereno, né? Um coração que não se deixe abalar, né, pelas mudanças, pelas surpresas que a vida muitas vezes coloca em nossos caminhos. E aí o ensinamento é concluído da seguinte forma: as coisas para nós parecem todas muito concretas, da mesma forma que para as crianças. Os mundos são todos muito concretos. Essencialmente, Maharaja vai apontar o dedo sobre aquilo que não queremos nem pensar que eventualmente possa se modificar. Percebe? Então, o Lama fecha o ensinamento mostrando que Maharaja, ou seja, o sofrimento, a dor, só vão se manifestar na nossa vida quando nós tivermos zonas de apego mental que nós não queremos nem pensar que possam se modificar, né? Então, por exemplo, já tive a oportunidade de presenciar pais que perderam os filhos e que, após perderem os filhos, perderam a vontade de viver. Por quê? Porque, de fato, perder um filho é muito doloroso. Mas eles perderam a vontade de viver não foi porque perderam os filhos, mas porque eles perderam algo que eles não queriam nem pensar que poderiam perder. Então, quando nós não aceitamos o que nos acontece, nós geramos sofrimento. E a nossa falta de aceitação
né, o tamanho da nossa falta de aceitação vai ser diretamente proporcional à nossa perturbação, à nossa aflição e ao nosso sofrimento. Em outras palavras, está em nossas mãos nos libertarmos do sofrimento. Basta que nós façamos as mudanças internas que a vida nos solicita a cada mudança em nossas vidas. Ou seja, em outras palavras, se quisermos evitar sofrimento, aflição, tristeza, depressão, temos que ter um coração e uma mente maleáveis. Um coração e uma mente que saibam se dobrar diante das grandes ventanias da vida e depois se porem de pé de novo quando o vento passar.